Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, galera, voltando aí do eclipse, mas vamos continuar falando da Lua, isso mesmo. Saiu um trabalho aí sensacional na Nature Geoscience mostrando por que a Lua tem hemisférios completamente diferentes, ou seja, por que a Lua, por que e como a Lua virou do avesso. Isso mesmo. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, ó, já esgotaram os ingressos do teatro, a pós-graduação já virou também, então vá lá, se inscreva. Agora estamos no terceiro lote, corra lá, tá? Porque agora é até o final do mês, eu vou fazer bastante coisa. Aliás, esse vídeo tem tudo a ver com aquilo que a gente ensina na pós-graduação do Space Today, que é em Geologia Planetária, que é exatamente esse tipo de estudo que nós vamos falar aqui hoje para vocês. Mas não se esqueça de se inscrever, de baixar primeiro o Space Today Plus e depois de assinar. Assine o Premium, R$ 29,00 por mês, menos de R$1 por dia. Você vai ajudar demais o Space Today. Vá lá agora e assine. Será que até o próximo lançamento do Starship a gente bate 1.000 inscritos? Vamos colocar essa nova meta aí, já que no eclipse não deu. Vamos tentar agora essa nova meta. Então eu vou deixar o link aí na descrição. Corra lá, spacetodayplus.com.br e seja premium. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Na verdade, nós vamos falar do nosso satélite, nós vamos falar da Lua. A gente não sabe ao certo, né, com certeza, como a Lua se formou. Existem várias hipóteses para isso. Existe a hipótese da acreção, a hipótese da captura, várias hipóteses. Talvez a hipótese mais aceita pelos pesquisadores ao redor do mundo seja a hipótese do grande impacto, que lá no começo da sua formação, lá no começo da Terra, em algum momento, um grande objeto que tinha o tamanho de Marte, mais ou menos, chamado de Theia, colidiu com a Terra e formou a Lua. Os detritos deles que ficaram orbitando a Terra, com o passar do tempo, eles se aglutinaram e formaram a Lua. Muito bem, estudar a Lua é algo muito complexo, muito interessante. É complexo por quê? Porque nós temos muito poucas informações sobre a Lua. As informações que nós temos, elas vieram a partir de amostras trazidas para a Terra pelos astronautas da missão Apollo e por algumas missões da União Soviética, as missões Luna e algumas missões da China. Com essas amostras, os astrônomos, os pesquisadores, na verdade o geólogo, né, ele tenta então contar a história do que aconteceu com a Lua. E nessas amostras, nesses dados que a gente tem da Lua, tanto de amostras que vieram para a Terra, como de satélites que fizeram imagens depois, acontece algo muito interessante. Mostra que a Lua ela tem dois lados completamente diferentes. Isso mesmo. Isso eu nem estou falando do ponto de vista visual, tá? Eu estou falando do ponto de vista geológico mesmo. O lado visível da Terra, ele tem rochas vulcânicas com alto teor de titânio, enquanto o lado oculto da Lua, né, o lado que a gente não vê, ele não tem esse tipo de rocha. Então, o que pode ter acontecido? Como que aconteceu isso com a Lua? Como que ela teve esses dois lados tão distintos? E aí é que começa todo o trabalho do que a gente chama do cientista planetário ou do geólogo planetário. E aí nós temos que entender um pouquinho também sobre a história da Lua. E lá na minha pós-graduação, na Space Academy, existe
uma aula, acho que é mais de uma, tá? Pelo menos umas 2 aulas sobre um momento específico da história da Lua, da história geológica da Lua. A Lua teve um momento que ela ficou tomada por que a gente chama de um oceano global de magma. Isso aí foi um fator fundamental na história do nosso satélite, tá? O oceano global de magma. O que acontece com esse oceano é que ele resfriou, ele se solidificou e isso acabou formando depois a crosta lunar. E o material mais denso, como o titânio, que é o material denso, e o ferro, eles ficaram presos abaixo. Intuitivamente, o que deveria acontecer? Esse material deveria afundar, porque ele é mais denso, ele é mais pesado, então ele deveria afundar e tudo está bem. Qual que é o grande problema? O problema é que naquelas amostras que os astronautas trouxeram e tal, que eu falei para vocês, aquelas rochas têm alto teor de titânio. Quando você passa o satélite ali, tem alto teor de titânio. Como que esse titânio foi parar na superfície da Lua, se era para ele ter afundado? E aí que vem uma história sensacional do nosso satélite. A história é mais ou menos a seguinte: a Lua, quando você olha essa distribuição de elementos, parece que ela virou do avesso. Isso mesmo, é isso que os cientistas falam, que a Lua virou do avesso. E com isso, como que a gente vai explicar tudo isso? Muito bem, a gente precisa de dados. Os dados eles vêm de uma técnica da geofísica muito importante aqui na Terra, chamada gravimetria. Através da gravimetria, eu consigo estudar rochas de diferentes densidades, calcular ali, fazer um modelo gravitacional do meu objeto, e com isso, com esse modelo gravitacional, eu consigo contar a história. A NASA manteve, né, na órbita da Lua uma missão de gravimetria chamada missão Grail. Ela não existe mais, mas ela pegou dados fundamentais, e com esses dados os cientistas construíram o modelo gravitacional da Lua, e ao olharem para aquele modelo gravitacional com as rochas que eles têm, então você tem a rocha e você tem o imageamento feito por uma sonda. Quando você integra essas duas informações, você consegue contar a historinha. Então é o seguinte, muito provavelmente, e olha só que legal, hein? A Lua foi formada por um grande impacto, e a diferença nos seus hemisférios e essa reviravolta que aconteceu no manto lunar muito provavelmente foi causada também por um grande impacto, um impacto que aconteceu lá no lado oculto da Lua. E o que esse impacto fez? Ele trouxe esse titânio para a superfície. Esse titânio depois foi afundando, criou ali o que a gente chama de lajes de titânio, e essas lajes foram afundando depois no manto lunar. O que acontece? Como que a gente sabe disso? Porque quando aconteceu essas lajes, a formação dessas lajes, elas deixaram características, marcas gravitacionais muito específicas que a missão Grail conseguiu detectar. Então a missão Grail conseguiu detectar essas marcas, os modelos também confirmaram isso e as rochas também. Então você tem um cenário muito consistente para que isso possa ter acontecido, porque você tem as rochas, você tem os dados da missão e você tem os modelos que foram criados. Quando você junta essas 3 peças, você tem um cenário muito bom, uma história muito consistente para ser contada sobre o que aconteceu com a Lua. Então, toda essa reviravolta aí, ela pode ter acontecido há cerca de 4,22 bilhões de anos atrás no nosso satélite. Esses dados, esses modelos também, né, eles ajudam a explicar outras anomalias que tem na Lua, porque a Lua a gente sabe que ela é toda meio torta. E por que ela é torta? Por conta, muito provavelmente, desse grande impacto que tem. É por isso que quando a gente faz a visão gravitacional da Lua, um lado dela é muito diferente do outro. Isso muito provavelmente veio desse grande impacto. Então, como que a Lua ficou do avesso? A Lua deve ter sofrido um grande impacto lá no início da sua vida, e isso causou uma reviravolta no manto, levou elementos que não eram para estar muito profundos, que eram para estar muito profundos para a superfície, e tudo isso bagunçou todo o nosso satélite. E isso é muito legal, porque conecta a geofísica com os modelos computacionais da evolução da Lua. E agora o que precisa fazer? A gente precisa usar outras técnicas geofísicas, porque é assim que um geólogo planetário ele trabalha integrando dados diferentes, integrando técnicas diferentes.
Uma das técnicas que pode dar um resultado excepcional nesse caso é a sísmica, é o estudo de ondas sísmicas na Lua, porque ela pode contar a história da estrutura, de como que ficou a Lua após toda essa reviravolta. E olha só que interessante. A missão Artemis já escolheu os primeiros instrumentos científicos que vão para a Lua. E entre eles está o quê? Uma rede de sismógrafos. Então, os astronautas da missão Artemis vão levar para a Lua uma rede de sismógrafo. E com esse sismógrafo, eles vão poder, então, instalar ali e os pesquisadores terem um estudo muito mais aprofundado do nosso satélite. Então tá aí um vídeo muito legal, falando da Lua ainda, né? Todo mundo ainda impactado pelo eclipse. E falando sobre o que a gente chama de geologia planetária, para ver se incentiva você a vir estudar com a gente. Então venha estudar com a gente, porque é muito interessante você contar e entender a história dos objetos, aqui no caso, né, principalmente dos objetos do Sistema Solar. Combinado? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!